Bom dia! Bom dia! Feliz ano novo pra você? Amém! Não vejo vocês desde o ano passado. Saudade. Faz tempo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 17. A gente vai começar uma série aqui, eu já falei no final do ano passado, não faz tanto tempo assim, que a gente ia refletir e falar sobre resoluções, sobre uma lista de resoluções. Normalmente nós fazemos listas, né? Não sei se você tem esse costume. Eu não faço no papel, mas normalmente eu faço mental, do tipo, esse ano eu preciso melhorar isso, eu preciso fazer aquilo outro, preciso guardar isso, preciso... ou adquirir aquilo. A gente faz esse tipo de planejamento, né? Você começa a refletir no ano que passou e você começa a olhar para frente. E esse impulso de organizar a vida é humano. Isso faz parte da gente. E eu nem acho ruim a gente fazer esse tipo de leitura da vida, né? Listas, metas, resoluções são importantes, mas o que acontece é que, se isso é humano e é profundamente humano, isso revela muito sobre nós. E uma das coisas que revela sobre nós é que a gente precisa de direção. A gente precisa de propósito, de objetivo. Viver sem propósito não acontece. Se você falar assim, mas ele não tem propósito de vida. Tem, pode não ter o melhor, o mais alinhado com o que devia ser, mas tem propósito. Tem algum objetivo, tem alguma meta, tem alguma coisa que quer fazer, mesmo que você ache que não tem valor. A pessoa tem aquilo que ela quer fazer, que ela quer viver, e o problema não está exatamente em você ter um propósito e ter uma meta. Não tem nenhum problema. O ponto é, a gente precisa saber sobre o que esse propósito, essa ordem de vida, essa direção de vida está sendo sustentado. Qual que é a fundação disso? Porque se o centro desse propósito for algo que é passageiro, algo que acaba, algo que pode ser destruído, ele vai acabar muito rápido. Ou quando você chegar lá, talvez ele não satisfaça os profundos desejos do seu coração. Então, a gente tem que entender que, porque nós fomos criados por Deus, a imagem dele, lá em Eclesiastes diz que Deus colocou no nosso coração um desejo pela eternidade, e a eternidade não é algo que a gente pode pegar, é algo que está além daquilo. E ali, o senso de eternidade é perfeição, é vida completa, é vida cheia, é algo satisfatório. Então, se Deus colocou isso no nosso coração e a gente não encontra satisfação, se a gente não atender isso, então a nossa necessidade de direção, de ordem, de propósito, ela tem que ser além daquilo que a gente está vendo. Se a gente foi criado para a eternidade, então o propósito tem que ser a eternidade. Não pode ser outra coisa além disso. Se o propósito da sua vida for esse ano eu vou guardar dinheiro, ok, aí você guarda. Quanto é? Eu quero guardar, sei lá, 10 mil reais. Que bênção, que Deus te abençoe. E quando você acabar de guardar os 10 mil reais, qual que vai ser o propósito da sua vida? 10 mil reais hoje nem é muita coisa, talvez ia resolver grande parte dos seus problemas, mas se você for pensar friamente, nem é tanta coisa assim. E aí então você vai chegar nos 10 mil reais e pronto, agora a sua vida já está realizada. Ou não, o meu propósito, talvez você não seja casado e fala assim, meu propósito esse ano é arranjar alguém para eu casar, um parceiro aí, um cônjuge, alguém de Jesus, de Deus. Ok, isso é bom, é bom você ter esse tipo de plano. E aí você alcança isso. E aí, para onde que vai a sua vida? Já está realizada 100%? Não. Se eu te falar, quando você casar, você vai tentar outro propósito depois. Falar assim, Deus, dá um jeito nisso aqui que não tá dando não. Vai vir alguns problemas juntos. Casamento é assim, não é perfeito. São duas pessoas imperfeitas. Então assim, qual que é o seu objetivo? É financeiro? Não tem nenhum problema você ter um objetivo desses. O ponto é, isso tudo está centrado em algo que é além do que você está vendo, porque o que você está vendo acaba, passa. Se isso for aquilo que vai dar ordem para a sua vida, você vai ficar frustrado. E não tem nenhum problema você planejar e fazer suas listas, suas resoluções para o novo ano. Não tem nenhum problema, você deve fazer, você deve se planejar. O ponto é, quando a gente acha que se eu fizer uma lista, se eu me planejar para alcançar algum objetivo, isso vai substituir a minha necessidade de propósito, de sentido para a vida.
vida. E não, nosso coração ele precisa ir muito mais fundo do que só uma meta financeira, uma meta material, ou mesmo que seja uma realização profissional. O seu coração deve ir muito mais fundo que isso. Por quê? Porque é muito mais fundo que isso que você encontra objetivo e sentido e propósito para a sua vida. Porque dinheiro passa, carreira passa, saúde passa, o tempo passa. Se você não tiver um propósito maior do que o tempo, você vai se frustrar muito na sua vida. Se você não tiver um propósito maior do que aquilo que passa, sua vida vai ser muito frustrada. Então, o nosso objetivo com essa série não é falar assim, pega a sua lista e rasga ela e joga fora. Não, continua fazendo o seu planejamento pro ano. O ponto é, onde que a sua vida está fundamentada? Onde que é a base da sua vida? Porque se você definir onde o centro da sua vida está, tudo vai orbitar naquele centro. E aí não tem problema você ter um propósito financeiro, desde que aquilo esteja apontando para o centro da sua vida. E aí a gente, como uma igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, entende que o propósito, o centro da vida é o próprio Deus e a glória dele. Porque a gente foi criado para isso. Então, a partir disso, a ideia é que se Deus, então, é o centro, tudo gira em torno dele. E não tem nenhum problema eu colocar um objetivo de trocar de carro, desde que isso seja para a glória de Deus. Não tem nenhum problema. Ah, mas é ostentação trocar de carro. Depende do seu coração. Você quer trocar de carro para quê? Para mostrar para alguém que você tem um carro melhor? Mostrar para o meu vizinho, ele trocou, agora eu vou trocar também. Ah, isso, pode esquecer. Isso é pecaminoso até. Agora não, quero trocar para trazer mais conforto para minha família, para eu poder vir para a igreja, para eu poder ir para o trabalho, para eu poder glorificar a Deus, Deus tem me abençoado, eu quero fazer isso. Não tem nenhum problema, desde que você faça com responsabilidade, sem sujar seu nome, sem pecar, sem fazer alguma coisa errada. Pode fazer, desde que... Percebe que não tem problema, as coisas não têm problema quando Deus é o centro e eu posso filtrar aquilo para a glória dele. Eu não vou falar aqui que você não deve procurar um emprego novo, que você não deve procurar alguma coisa. Não, coloca na sua lista. Mas o que tem que estar no primeiro lugar da lista? Porque as outras coisas, e a sua lista vai ser muito bem definida a partir da primeira opção dela, daquilo que é mais importante. Até porque Jesus nos diz onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E é isso que a gente vai tratar nessa série aqui. E eu escolhi um texto, enquanto eu estava orando por isso, desde o ano passado, desde agosto, setembro, que eu estava orando pelas séries desse ano aqui, eu falei, poxa, queria fazer... Deus colocou no meu coração da gente fazer uma série, mais ou menos como a gente fez no ano passado, colocando ele como prioridade, no começo do ano, assim. E a gente fez isso ano passado e foi muito bom. Até hoje eu ouço frutos disso. E aí então, eu orando sobre isso, eu pensando assim, Deus, mas aonde na sua palavra diz, a gente tem uma lista daquilo que é mais importante. E aí, talvez você vai falar assim, na Bíblia tem um monte de lugar que tem as coisas que são mais importantes. Mas eu estava pensando numa coisa. Jesus, é bom a gente ouvir isso do próprio Deus. E Jesus, na sua última oração, antes de ser preso, crucificado, tudo mais, ele tem um tempo a sós com Deus, está em João 17. E ali Jesus, pode deixar sua Bíblia aberta em João 17, aliás. E ali Jesus, ele está orando, assim, é a última oração que ele tem vivo, assim, que ele pode ajoelhar e se derramar na presença de Deus. É a última. Ele está ali na presença de Deus e ele começa já falando, Pai, eu fiz aquilo que eu tinha para fazer. E a gente vai ver esse texto hoje. E ali ele começa a apresentar para Deus, então, aquilo que, pensa assim, é a última oportunidade que você tem de fazer uma oração. Pelo que você ia orar? O que seria aquilo que é mais importante, aquilo que é prioridade para você. Eu não tenho mais tempo, eu não vou ter como fazer outra oração amanhã. Hoje eu tenho que apresentar tudo que é mais importante. E ali Jesus, é claro, ele fala da relação dele com Deus, mas essa oração, ela é permeada de desejos que Jesus tem para os seus discípulos, e nós somos discípulos de Jesus. Então, se aquilo que é mais importante para Jesus, ele diz na última oração que ele tem com Deus, eu creio que isso deve ser aquilo que é mais importante para a gente. Porque se aquilo que ele pediu para Deus por nós era o que é mais importante para ele,
quer dizer que para ele aquilo é mais importante para nós também. Então, essa série, essas resoluções que a gente vai fazer, nessa série de resoluções, e que você talvez vai fazer uma lista assim e vai colocar no topo dessa lista essas prioridades de Jesus, eu espero que você faça isso, porque eu estou fazendo isso com a minha vida, vão ajudar a gente a entender isso, né? Vai ajudar a gente a compreender o que é prioridade para Jesus e o que deve estar como prioridade para nós. Então, eu já falei aqui, né? Essa oração de João 17 é uma oração muito densa, é reveladora, são muitos versículos aqui de uma oração só, ela é profunda e ela é talvez a oração registrada de Jesus mais longa, né? Talvez não, ela é a oração de Jesus mais longa registrada. Então, é um capítulo inteiro aqui, a gente vê isso acontece. Isso aqui está acontecendo imediatamente antes da sua prisão, condenação, antes da cruz. E é interessante que ela não é uma oração muito genérica. Ela é profunda. Não é, Deus, cuida das coisas aí, Deus. Abençoa aí, obrigado pela comida. Não é um negócio assim, que você faz decoradinho. Quando eu vou pedir para o João, a gente sempre quando vai comer junto, a gente pede para o João orar. Às vezes eu oro, a Débora ora, mas normalmente a gente pede para ele orar. Aí, quando ele começou, lá no comecinho, eu já até falei isso aqui de púlpito já, no comecinho ele falou, filho, ora pela comida. Papai do céu, obrigado pela comida, em nome de Jesus, amém. É só isso, decoradinho assim. Agora não, agora tem contexto já. Ele já, pai, obrigado pelo ano novo, obrigado porque amanhã tem escola, obrigado porque a vovó voltou da casa da tia, qualquer coisa assim. Então já tem contexto. Então, porque ela sai do coração agora, ele está pensando para falar, está pensando para orar. E aqui para Jesus ela é profunda, ele escolhe as palavras, ele escolhe os temas, ela é sacerdotal, quer dizer, ela é intercessora em relação a nós com Deus, ela é pastoral, para Jesus tem uma importância, o cuidado com seus discípulos ali. E a gente aprende nessa oração duas coisas. Primeiro, com a atitude de Jesus na sua oração, e que é o exemplo dele nessa oração, e também com aquilo que ele fala. Jesus, na sua última oração, olha para o céu, se ajoelha, fala Pai, a atitude dele nos ensina dependência, e aquilo que ele fala nos ensina o que é mais importante em relação a ele mesmo, a relação dele com Deus, e a nós com ele e com Deus. Então Jesus, ele ora de forma muito consciente. E qual é a consciência de Jesus aqui nessa oração? Ele é consciente, e ele ora de forma muito consciente que os seus discípulos vão permanecer aqui. A oração de Jesus, e a gente acaba esquecendo disso. Como a gente tem uma esperança na glória futura, às vezes a gente ora muito pensando no que vai acontecer no futuro e olhando para lá. E esquece que tem uma vida de hoje. E hoje é uma vida que eu tenho que viver para a glória de Deus. E na oração de Jesus, das coisas mais importantes, da oração mais importante dele, das primeiras coisas que ele conclui é: Pai, eu não vou ficar mais no mundo, mas eles vão ficar no mundo, então cuida deles, porque eles não vão sair daqui. Quer dizer, tem uma vida aqui que deve ser importante para a gente. O jeito de viver, o jeito de andar, o jeito de decidir, o que eu priorizo hoje é importante para Cristo. Porque quando você aceitou Jesus, você não foi para o céu direto. Agora Jesus é meu Salvador, já me resgatou. Não, se fosse assim a gente não estava aqui reunido. Mas não, ele te deixou aqui para você viver aqui, porque tem um propósito na sua vida aqui, porque ele vai vir, Jesus vai voltar na hora que for a hora, e não importa, talvez você viva seus 90 anos, se Deus te abençoar, e você não vai ter visto Jesus voltar. Por quê? Porque você tem que viver os 90 anos aqui. Se você for abençoado de Jesus voltar antes de você morrer, glórias a Deus, mas isso pode não acontecer. Não aconteceu até hoje. Então, esse é o ponto. A gente precisa viver o hoje. Outra coisa que Jesus mostra ali é que, na oração, é que ele sabe que a gente vai enfrentar confusão, oposição, sofrimento, dificuldade. Ele sabe disso. Ele sabe que a sua vida vai ser uma batalha. Tanto que o último versículo do
capítulo 16, quando Jesus conta para os seus discípulos que ele vai ser morto e crucificado, a última coisa que ele fala, que é o versículo 33, que muitos de nós conhecemos até de cor, ele fala assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Essa é a perspectiva dele. Ele sabe que não vai ser fácil, por isso ele clama por nós, para que a gente saiba priorizar aquilo que deve ser priorizado no meio do sofrimento. E ali então ele revela o que é essencial para a gente. Então essa oração não nasce da ansiedade. Quando a gente pensa no Getsemane e Jesus orando e ele passando aquela aflição, e a gente pensa na imagem e no fato dele ter suado sangue em relação à aflição que ele está sentindo, a gente fica só com essa perspectiva. Sim, ali estava um homem-deus, 100% homem, passando as dores e as dificuldades e o sofrimento, sabendo que ia morrer. Sim, isso aconteceu mesmo, mas não por causa disso Jesus perdeu o senso de propósito. E essa oração mostra que estava muito claro para Jesus o que era importante, mesmo no meio da aflição. E é com isso que a gente deve aprender. A primeira coisa que a gente vai aprender nessa oração e vai definir tudo que a gente vai estudar daqui para frente, então nos versículos do 1 até o 5 do capítulo 17. E por que isso é importante? Porque aqui está o fundamento, aquilo que é a base para a gente entender toda essa oração. E Jesus, ele começa assim, então, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. A atitude aqui já diz muita coisa. No Antigo Testamento, existia muito essa prática de olhar para cima para falar com Deus, no entendimento do Deus Pai, que está acima de mim, de reverência. A atitude de Jesus de fazer isso e de olhar para cima diz muito para a gente. Já a primeira parte aqui do versículo 1 tem um reconhecimento de quem Deus é. Mesmo Jesus sendo o próprio Deus, e ali como o próprio Deus poder olhar Deus face a face, porque ele é o próprio Deus, é a segunda pessoa da Trindade, ele essencialmente é o mesmo Deus. Ele, em atitude de reverência, olha para cima, numa atitude de eu estou falando com o Pai. Ele está nos ensinando aqui. É porque a Bíblia fala que ele se esvaziou. Ele não usou o fato de ser Deus. O Rogério pregou isso aqui uma semana antes do Natal. Ele não usou, ele não se aproveitou do fato de ser Deus para andar entre nós e cumprir a obra que ele tinha. Ele se esvaziou de ser Deus. E ali ele viveu e obedeceu e foi submisso ao Pai. E aqui então ele já mostra uma atitude. É a primeira coisa que você tem que aprender para fazer a sua lista e começar seu ano. Olha para cima. Porque tem um Deus maior que é sobre tudo e governa tudo e é soberano sobre tudo. E não tem nada nesse universo que não esteja debaixo do poder dele. Se você não tiver essa perspectiva, você vai começar a sua lista sem Deus. Ou vai ser um Deus de mentira. E esse Deus de mentira não vai te ajudar a resolver e atingir o seu propósito, que deve ser ele mesmo. Porque se o seu Deus de mentira for o seu propósito, aí você está lascado, porque ele é incapaz de fazer aquilo que você precisa. Então tem que ser o único Deus verdadeiro, o seu Deus. E olha como é que Jesus continua aqui. É importante você entender a estrutura desses primeiros 5 versículos aqui, porque eles dizem basicamente a mesma coisa em 5 versículos. O versículo 1 e o versículo 5, eles dizem a mesma coisa. O versículo 2 e o versículo 4 dizem a mesma coisa, e o versículo 3 é uma explicação daquilo que está no versículo 2 e no versículo 4. Você vai entender comigo isso aqui agora. Olha aqui que Jesus começa a oração aqui. Ele diz aqui, ó: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo
existisse. O centro aqui é a glória de Deus revelada em Jesus. Essa é a coisa, é o assunto desse texto que a gente leu aqui. É a glória do Pai, a glória de Deus, quem Ele é, revelada através da obra do Filho. Esse é o assunto teológico desse versículo. E a gente pode aprender algumas coisas aqui. Porque essa glória é revelada no Filho, porque o Filho é o próprio Deus. Ele fala aqui, glorifica o teu Filho. Ele já é o Filho. E aí no final aqui, Pai, no último versículo, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Deus é glorificado em Jesus, porque Jesus é o próprio Deus e ele glorifica a Deus por ser quem ele é. E também ele glorifica a Deus por aquilo que ele fez. Versículos 2 e 4. Pois lhe deste a autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Depois do 4 ele diz, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então o que Jesus faz glorifica a Deus. E o que Jesus faz é o que tem a ver conosco agora. Que aí a gente vai entender como é que a gente pode glorificar a Deus, então, com a nossa vida. E quando a gente fizer a nossa lista, por que a glória de Deus deve estar em primeiro lugar? Por que Deus glorificado? Por que o propósito da minha vida deve ser a glória de Deus? Versículo 3. Se a gente sabe que a obra, então, pensa aqui, versículo 2 e 4, diz que a obra de Jesus é aquilo que glorifica a Deus. E a obra de Jesus, que está no versículo 2, é ele conceder vida eterna a todos os que lhe deste. Então, para todos aqueles que Deus entregou nas mãos de Cristo, para que Jesus seja o pastor, o salvador, esses recebem vida eterna. Essa é a obra. E o que é a vida eterna? Aqui está o centro do que concerne a nós, o entendimento de como essa obra de Cristo e a glória de Deus impacta a mim e a sua vida. Esta é a vida eterna. 2 pontos. Então tem uma explicação. O versículo 3 é uma explicação do que ele falou no versículo 2 e no versículo 4. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, no verso 3 está o propósito da obra de Deus. O propósito dessa obra é redenção, salvação, a vida eterna, que é um sinônimo, é um paralelo, é algo que a gente pode falar de nova vida, como Paulo usa também lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, e a gente vê muito essa nova vida, esse novo viver em Romanos 6. A gente vê isso na Bíblia como um assunto recorrente, a nova vida que a gente tem em Jesus, uma vida diferente da anterior. E aqui Jesus redefine a ideia de vida, porque aqui tem propósito vida, glória, que é a glória do Pai. Porque se não fosse esse propósito, eu lembro que uma vez eu vi um folheto que era para evangelizar jovens, e ele falava assim, vida sem Jesus, sem propósito, é viver como se você fosse um processador de alimentos, só isso. Você come, vai lá e processa o alimento e pronto. É só isso a sua vida. Você vai viver, nascer, crescer, viver, morrer, processando alimento. Porque não tem propósito. É só isso que você faz. É só querer comer, é só querer fazer, é só querer chegar até aquilo que te alimenta. Mas não, aqui Jesus redefine a ideia de vida, e ele não define por realizações, por intensidade ou por uma extensão dela, mas pela orientação dela. A nossa vida, ela é apontada para Deus, vida eterna, vida com propósito, tem a ver com conhecer Deus. Jesus não fala assim, e a vida eterna é prosperidade. Tem alguma coisa no texto que fala isso? Eu não achei ainda. Vida eterna é ser rico. Não tem isso no texto. Vida eterna é ter muita saúde. Também não tem isso no texto. Não tem essas coisas no texto. O texto não está dizendo para você que normalmente as coisas que estão no topo da nossa lista de começo do ano são vida eterna. O texto não diz isso. O texto diz que a vida eterna é uma vida apontada para Deus. Vida eterna é uma vida que glorifica a Deus. A gente fica pensando muito, você que teve a oportunidade, igual eu, que cresceu na igreja, ou passou parte da juventude na igreja, pelo menos a infância, tudo, se ouvia muito, no céu vai ter ruas de ouro. A gente fica pensando no negócio material da coisa.
Porque pra gente parece que vida eterna tem a ver com ter coisas boas. E é claro, tem textos na Bíblia que falam da qualidade da vida eterna na presença de Deus. É claro, vai lá ver Apocalipse capítulo 21, 22. Você vai ver uma descrição do novos céus e nova terra fenomenal. Eu quero morar naquele lugar. O ponto é, a gente fica baseado naquilo que é circunstancial, ou que é material, que é aquilo que eu posso experimentar. E Jesus redefine a ideia de vida eterna, que é um problema que o judeu tinha. O judeu, quando ele fala shalom para você, ele está falando de vida eterna. A palavra paz para o judeu, shalom, ela é uma palavra que é muito mais do que não ter guerras. Não. Quando ele fala shalom para você, isso já acontecia desde o Antigo Testamento, ele está numa perspectiva de vida completa, perfeita, totalmente satisfeita. Só que uma vida que tem a ver com terra, que tem a ver com prosperidade, que tem a ver com ter recursos, com ter satisfação. Só que Jesus aqui redefine. Quando ele fala de vida eterna, ele não fala, e essa é a vida eterna, que a gente tenha paz, terra e prosperidade. Não. Ele fala que vida eterna é uma vida onde o viver é voltado para o único Deus verdadeiro e mediada pelo Filho. É uma vida que aponta para Deus. Essa é a vida eterna. Que te conheçam. A palavra conhecer aqui é importante, porque você pode falar para ela assim, eu conheço Deus. E aqui no Brasil, um país de origem católica, todo mundo conhece Deus. Todo mundo sabe quem é Deus. É um país de colonização cristã. Então isso está na nossa vida já. Está no dinheiro, está no tribunal, na parede. Está em todo lugar tem Deus. A palavra Deus, ou o conceito de Deus, ou uma vida religiosa pelo menos. Mesmo que a gente tenha ateus no nosso país e outras religiões. Não tem problema, mas o brasileiro comum crê que existe um Deus. Mas conhecer é uma palavra um pouco mais profunda aqui na Bíblia do que só saber que Deus existe. A palavra conhecer aqui tem a ver, ela pode ser traduzida como andar com, ou viver continuamente na presença, ou estar sempre com Ele, ou desfrutar da sua presença. É algo de observar, é algo de guardar, é algo de ter Deus como seu Deus e você viver com Ele. Não é um conceito que alguém me disse, não é algo que eu li em algum lugar. Talvez a gente pode usar um versículo para falar dessa palavra aqui, que é quando Jó fala, no final do livro de Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu estou andando contigo. Eu estou tendo uma experiência com Deus. Então, saber que Deus existe é algo que todo mundo sabe. O que vai mudar a sua vida é onde Deus está na sua vida. Porque Ele pode estar em volta, mas não necessariamente no seu coração. Você pode se circundar, né, ter em volta de você coisas de Deus, temas sobre Deus. Você pode viver até vindo na igreja todo final de semana e Deus estar à sua volta, mas não ser o propósito do seu coração. E como você faz a sua lista de resoluções para o seu ano que está vindo, vai dizer muito se Deus está em volta ou se está dentro. Vai dizer muito sobre isso. Porque o topo da sua lista vai definir o que é prioridade para você. Então, o topo da sua lista é conhecer a Deus? É buscar a Deus? É andar com Deus? Isso deve ser algo que a gente precisa entender. Isso significa que para a gente existir, ter propósito, a gente precisa de Deus. Isso também significa que você pode existir e viver estando totalmente deslocado daquilo que é mais importante na sua vida. Então, vida eterna é conhecer a Deus, e isso deve ser a nossa prioridade. Isso é conhecer a Deus através do Filho, porque é que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E é importante entender aqui que o acesso a Deus, chegar junto a Deus, ter relação com Deus, passa por Cristo. E qual que é a obra de Cristo? É nos trazer redenção. Então, crer
nessa obra, crer no Cristo, que é o próprio Deus morrendo por nós, entender a nossa necessidade de ter um Salvador é o que nos conecta com Deus, porque é conhecer a Deus através do Filho, e você não tem contato com Deus, você não conhece a Deus se você não passar por Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos pecadores, e pecado é justamente não colocar Deus no centro da vida. Aí um monte de coisa acontece em decorrência disso, mas a essência do pecado é Deus não ser o centro, é você ser o centro. Porque nós cometemos pecado e Deus não é o centro da nossa vida, isso traz ira para Deus. E ele está totalmente certo, porque a gente criou ele nos criou para isso. Se a gente não vive para isso, a gente... É mais ou menos quando você construiu uma máquina para fazer pão, você fez a máquina lá bonita, funciona, tudo perfeita, só que ela não faz pão. Você, como criador da máquina, você tem todo o direito de, eu vou jogar essa aqui fora, eu vou fazer outra. Tô irado. Eu não gosto da máquina que eu fiz e não funciona. Não está cumprindo o propósito dela. Mas Deus é tão misericordioso e nos ama de uma forma tão grandiosa que Ele dá Ele mesmo, na pessoa do Deus Filho, se entrega por mim e por você, para que a gente pudesse ter uma relação com Ele, a gente pudesse cumprir o nosso propósito, que é a glória dEle. A gente cumpre o nosso propósito, que é a glória de Deus, através da obra de Cristo. Não porque a gente faz alguma coisa, mas porque Deus é glorificado na transformação que Jesus faz no meu e no seu coração. E aí então, conhecer a Deus através de Cristo deve ser o propósito da nossa vida. O nosso problema é a desordem do centro. Deus não está no centro. Como eu falei, a Bíblia não escreve o pecado só como algo que a gente faz errado. O problema do pecado é que o nosso coração está deslocado. Deus não é o centro, Deus não ocupa o lugar. E aí, quando Ele deixa de ocupar o centro, a gente coloca um monte de outras coisas no centro. Capítulo 1 de Romanos, Paulo fala que a gente deixa de adorar a Deus, não reconhece Deus, e a gente coloca o homem no centro, e coloca a idolatria das coisas no centro. Deus não é o centro. E aí a gente começa a colocar coisas no centro. Quando fala de idolatria, talvez você fique pensando em ídolos, né? Porque na Bíblia, no Antigo Testamento, tinha os ídolos, os outros deuses, e tinha o Baal e não sei o quê. Tá bom, você pode pensar assim, mas tem a idolatria que não é religiosa. Tem a idolatria que é de prioridade mesmo. É dinheiro, é controle, é emprego, é conforto, é estabilidade. Isso tudo pode ser um ídolo na sua vida. Isso tudo pode estar no lugar de Deus. Eu não vou fazer um sacrifício porque vai me trazer desconforto. Mas você precisa, para fazer a coisa certa, você precisa sacrificar alguma coisa, mas eu não vou fazer. Isso é idolatria. Não fazer aquilo que é certo, que glorifica a Deus, porque eu estou valorizando mais o conforto. E às vezes a gente precisa fazer sacrifícios. O sistema desse mundo é um sistema do mundo que não agrada a Deus. A forma de pensar do mundo já não agrada a Deus, não é apontada para Deus. Se você quiser viver nesse mundo para a glória de Deus, muitas vezes você vai ter que fazer sacrifícios. Mas está todo mundo fazendo assim, mas eu não faço. Vai ser mais difícil para mim, mas eu vou glorificar a Deus. Porque já dizia minha mãe, eu não sou todo mundo. Não vou fazer assim. E esse é o ponto. O Jonathan Edwards, ele falava, é um livro que chama Afeições Religiosas, é um livro muito bom de ler, é um livro do século XVIII, mas é muito bom de ler. E ele fala assim, o que amamos determina para o que vivemos, e para o que vivemos determina como nós vivemos. Ele está ajudando a gente a entender que a nossa vida se organiza em volta daquilo que a gente ama. Se a gente não ama Deus mais do que as outras coisas, a nossa vida vai ser organizada em volta de não amar a Deus ou de amar outras coisas. E aí a gente vai viver para coisas que acabam. Jesus ajuda a gente a entender, eu já citei esse texto aqui em Mateus 6,19. Ele diz lá, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Está falando que as coisas são passageiras. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Paulo vai falar em Romanos capítulo 6. Não, isso aqui está errado. Eu coloquei a citação errada. Era Colossenses isso aqui. Eu coloquei a citação errada. Mas Paulo vai falar em Colossenses, eu não lembro agora, é capítulo 3. Eu anotei errado aqui. Acabei colocando Romanos. Mas no capítulo 3 ele fala assim que nosso coração ele deve estar voltado, nosso pensamento deve estar voltado para as coisas do alto. Porque a nova vida é uma
uma vida baseada nas coisas de Deus. Então, para viver a nova vida, eu preciso viver voltado para as coisas do alto. Porque é uma vida nova, uma vida diferente. As coisas aqui são passageiras, as coisas do alto são eternas. 3:2, Colossenses 3:2, anota aí, depois você lê. Agora, quando Jesus toma o centro, a vida toma propósito, diferença. Mateus capítulo 13, abre comigo aí, versículo 44, diz assim, e aqui que eu quero ir para o final já para a gente refletir sobre como deve ser a nossa lista, e a partir do domingo que vem a gente vai colocar o primeiro item nessa lista. Versículo 44 diz assim, ó, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Versículo 45 continua, mesmo conceito. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O ponto é que, com Deus no centro, os nossos esforços sempre serão para a glória dele. E a satisfação não estará nas coisas, mas em ver Deus satisfeito e nele mesmo. E essa parábola de Jesus aqui, ou essas duas parábolas, elas nos mostram isso. Porque a atitude desses dois homens, a do primeiro, inclusive, tem mais detalhes, que é, ele encontrou um tesouro, que é muito importante. E aqui, no contexto, Jesus está falando do reino de Deus, está falando do próprio de Deus e da vida com ele. Então, quando fala assim, o reino de Deus, aqui ele é o tesouro e é a pérola. Então, a pérola e o tesouro são o reino de Deus, aquilo que é mais importante, que é mais valioso. E a atitude desses dois homens, a do primeiro tem mais detalhes, é com alegria. E a alegria aqui é satisfação. Ah, que legal, não é isso. Não é tipo só porque meu time ganhou um jogo. Não é isso. É uma vida satisfeita mesmo. Então eu falo assim, ele encontrou um tesouro, ele ficou tão satisfeito com isso. Isso era tão importante para ele que ele abandonou tudo o que tinha por causa daquele tesouro. A vida nova é uma vida que eu estou tão satisfeito porque eu me encontrei com Deus. E Deus deu propósito para a minha vida. E ele é importante, ele é o centro da minha vida, que nada das outras coisas são mais importantes do que ele mesmo. Então eu vou lá e vendo tudo para estar com aquele tesouro. Aquela pérola para mim é preciosa. E as outras coisas não têm valor perto daquilo, que é a glória de Deus, que é o reino de Deus, que é viver essa vida nova, que tem o propósito de colocar Deus no centro. E aí, então, isso guia as decisões desses dois homens. A vida eterna, que é conhecer a Deus através do Filho, para eles, porque essa é a ilustração que Jesus está dando aqui. Tá bom, eu entendi, Deus é o centro, então as minhas decisões vão ser baseadas nisso. Então, as decisões tentam de ser alguma forma de eu tentar me justificar, ou tentar fazer alguma coisa para mim, pensar talvez na minha frustração e cobrir a minha frustração. Não, a minha decisão para o próximo ano é a glória de Deus, porque eu encontrei o meu tesouro, que é a vida eterna. E a minha vida eterna consiste em viver para Deus, porque ela consiste em conhecer a Deus através do Filho, viver com Ele, andar com Ele. Então, o trabalho, ele tem limite. Por quê? Porque eu não vou fazer aquilo a mais do que Deus quer que eu faça ou que Ele pede para mim de forma saudável para alcançar um objetivo, porque senão aquele objetivo é maior do que a glória do próprio Deus. Por exemplo, vou dar um bem prático aqui. Eu quero ter uma vida financeira melhor. Legal. Pode fazer isso. Aí você decide, então para eu fazer isso eu vou ter que trabalhar mais. Aí você começa a trabalhar e você não tem mais vida com a sua família. Seus filhos vão crescendo e você está distante deles. Ou seus netos talvez, ou seus parentes, seu cônjuge. Não tem mais tempo, não, só trabalho. Só trabalho. O propósito parecia até ser legal, mas fazer ele através do errado, do pecado, não faz sentido. E dizer, não, é porque eu quero glorificar a Deus com o meu trabalho. Cara, já começou errado, porque ele está trabalhando além do que Deus quer. O próprio Salomão fala assim, eu entendi que não adianta eu ajuntar, isso está lá em Eclesiastes, eu vou parafrasear aqui, porque eu morro, isso fica e eu deixo para alguém que nem vai cuidar igual eu cuido. É melhor eu viver agora
trabalhar bem, desfrutar do meu trabalho, isso eu faço com a minha família, e adorar a Deus. O mais importante, não é trabalhar muito, não é trabalhar pouco, é trabalhar o suficiente para que eu possa desfrutar do meu trabalho e glorificar a Deus. Muitas vezes você está achando que dobrar o salário vai ser melhor, e não é, porque você vai gastar mais tempo para dobrar o salário. E aí o dinheiro que você vai receber, você não vai poder gastar com seu filho. Eu já dei testemunho aqui, eu fiz isso um tempo. Eu dobrei o salário em 5 anos. Oh, que legal, bacana, parabéns. Ficava 4 dias da semana sem ver meu filho, dormindo na mesma casa. Como é que a gente faz? Tá errado isso. Então, quando Deus está no centro, quando Ele é prioridade, as coisas giram em torno dele. Então eu vou olhar para a palavra dele, para aquilo que ele me diz, me pede como eu devo viver, e vou ficar em volta disso. Minhas coisas vão apontar para Deus no centro. Minhas coisas vão apontar para a glória de Deus, porque a vida eterna consiste em conhecer a Deus, e eu quero conhecer Ele, eu quero glorificar Ele, e eu quero viver essa vida para Ele. E aí eu vou fazer as minhas resoluções, vou fazer as minhas resoluções para o próximo ano, baseados em Deus no centro. Então, tudo bem você ganhar mais, mas eu não vou sacrificar outras coisas, que também glorificam a Deus, porque Ele está no centro. A gente vai ter que fazer sacrifícios, mas vai impedir que a nossa vida seja sustentada por coisas frágeis. E não, nossa lista, nossas resoluções vão estar fundamentadas em Deus. E é importante, eu vou só ler alguns versículos aqui, para você entender como é que isso é importante para Cristo, para a nossa vida a partir disso. E lembra que isso aqui é o que é mais importante para Jesus. Olha a partir do versículo 6. Eu revelei, aí em João 17 ainda 6. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti e creram que me enviaste. Ele está falando aqui sobre nós que entendemos, conhecemos o Pai através do Filho e temos uma relação com Ele. E aí a gente tem então a vida nova, a vida eterna. Ele está falando desse grupo de pessoas. E aí o que Jesus faz ou intercede por esse grupo de pessoas? Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles, a obra dele em nós. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos. Olha como é importante aqui. Jesus nos qualifica como seus discípulos, e a gente sabe que ele está falando de nós também, porque lá no versículo 20, ele vai falar assim, também estou orando por aqueles que ainda serão discípulos, e a gente está nesse pacote. Então ele está orando por nós aqui. E aí ele fala então, Pai, eles entenderam que o Senhor é o centro. Eles entenderam que a vida eterna é conhecer o Pai através de mim. Tanto que ele fala, eles ouviram as minhas palavras, eles aceitaram as minhas palavras, então tem a ver com conhecimento aqui. E aí ele fala então, para esses Deus, eu peço, cuida deles, protege eles, sustenta. A palavra proteger aqui é guardar mesmo, é guardar através do nome dele, do poder dele. Coloca no seu colo e cuida. E Deus protege eles, porque o mundo está difícil. Eu estou indo embora do mundo físico, mas eles vão continuar aqui. O ponto que eu quero trazer aqui é que esse desafio de colocar Deus no centro não vai ser fácil, mas a promessa aqui é um Deus cuidando de nós pelo seu poder nesse desafio. Então você fala assim, mas colocar Deus no centro vai dar um trabalhão, vou ter que ir lá abandonar isso ou aquilo. Você vai ver, quando Deus estiver no centro, esse tesouro é tão importante que você nem vai ligar para o trabalhão. Mas sei lá, eu vou deixar de curtir aquilo que eu curtia, fazer o que eu fazia. Calma, você vai ver que se aquilo lá é alguma coisa que não agrada a Deus, nem vai fazer falta. Você nem vai ligar por deixar de fazer aquilo. Mas eu vou ter que fazer um sacrifício. Eu vou ter que, eu vou ter que me dedicar a alguma coisa, a algum ministério. Quando você estiver dedicado e Deus for o centro, você nem vai ligar para o sacrifício. Você vai acordar mais cedo, você vai dormir mais tarde se precisar. Você vai fazer isso ou aquilo dentro das suas limitações, não quero que você se sacrifique. Mas o ponto lembra que quando Deus é o centro, Ele é o maior tesouro, e você vivendo essa realidade, você ainda está sendo protegido e sustentado, mesmo que isso seja sacrificioso para você. Olha que coisa maravilhosa! Deus está te pedindo uma posição que é difícil fazer para o nosso coração pecaminoso, é difícil abrir mão dos meus gostos. Deus, eu quero um carro novo. Ontem eu e a Débora, a gente
tava passeando tudo, aí a gente passou num lugar que tinha uma exposição de carros. Aí a gente tinha uns carros assim, sabe quando você pode entrar no carro e você senta, tudo, os carros que também estão muito fora da nossa realidade, mesmo antes, quando eu trabalhava assalariado, eu estava fora da minha realidade. Mas a gente entrou e falou, nossa, já pensou um carrão desse, que da hora, tal. Nossa, muito legal, um carrão. Olha, você apertava o botão, abria o porta-mala, apertava o botão, fechava o porta-mala também. Não precisa nem sair na chuva para abrir o porta-mala. Era um negócio legal pra caramba. Só que assim, a gente acaba dando valor para esse tipo de coisa e priorizando esse tipo de coisa. E ainda se frustra, porque isso nem é importante. Mas eu não consegui e fico frustrado. Não é importante ter um carro que você aperta o botão e abre o porta-malas. Não é importante. É legal, mas não é importante. Não vai mudar a sua vida. Não vai trazer realização e propósito pra sua vida. E a gente acaba valorizando esse tipo de coisa. E aquilo que deve ser importante, que deve ser o maior tesouro, não tá no topo da lista. Aí você pode colocar no topo da lista, Deus, eu quero o carro que eu aperto o botão e abre o porta-malas. Aí Deus olha pra isso e fala assim, puxa, mas eu tô te dando a vida eterna, você tá preocupado com o porta-malas? Por que o topo da lista não é me conhecer? Já que eu tô dando tudo o que você precisa e ainda tô te protegendo nesse mundo que é difícil pra caramba. Confia em mim, depende de mim, olha pra mim, me coloca no topo da lista, porque a vida eterna é me conhecer através do Filho. E você conhece a obra do Filho, e você crê na obra do Filho. Isso não é o tesouro mais importante? Deixa o botão que abre o porta-malas pra lá, desce do carro, 2 segundos, vai pra parte de trás e abre o porta-malas. E tudo bem, isso não vai mudar a sua vida. Estou dando um exemplo muito chulo aqui, mas a gente faz isso com outras coisas. O ponto é a gente refletir isso, é a gente pensar nisso. E a cruz, a gente vai celebrar a ceia agora, e a cruz nos ajuda e nos aponta para isso. Sabe por quê? Porque para essa desordem toda que está no nosso coração e que nos atrapalha na hora de definir prioridades, Jesus na cruz resolve esse problema. Porque o problema da desordem é que não tem Deus aqui dentro. E quando Deus está aqui dentro, Ele coloca as coisas em ordem. Quando Ele senta no trono, Ele tem poder para colocar as coisas no lugar. Quando a gente está no trono, a gente é um rei com R minúsculo, muito fraco, muito incapaz. Está até usurpando o trono, que nem deve ser nosso. E aí esse rei na barriga nosso não consegue resolver as coisas, não consegue cumprir a própria lista, não consegue, a gente fala assim, Deus, esse ano eu não vou fazer isso de errado, nem isso a gente consegue fazer. Quanto mais fazer o que é certo. Quando Deus está no trono, quando Ele é o centro, quando Ele é o rei, Ele coloca as coisas em ordem. E Jesus na cruz nos possibilita isso. O caos que Jesus sofreu na cruz, a morte, a dor, tudo aquilo, aquele caos todo, serviu para colocar ordem no nosso caos, na nossa dificuldade de encontrar propósito. A gente não tinha propósito antes. Aquele ladrão na cruz ali já entendeu isso. Ele falou assim, entendi, Deus. Ele fala para Jesus, né? Ele fala para o outro ladrão primeiro, ele fala assim, cara, o que você está falando? Ele nem merecia estar aqui. Aí ele olha para Jesus e fala assim, por favor, lembra de mim quando você chegar lá na vida eterna, porque é isso que ele está falando. Aí Jesus fala assim, em resumo, Jesus está falando, você creu em mim, hoje você vai estar comigo na vida eterna. Porque a vida eterna é para a fé em Deus, através de Cristo. Isso que é o que Jesus resolve ali. Aquele homem, possivelmente aquele cara que estava na cruz, era um terrorista, um ladrão, um assassino. Porque cruz era só para esse tipo de crime. Aquele cara passou a vida inteira em desordem, com propósito bagunçado. E quando chega na cruz, ele entende qual que é o propósito da vida dele, que é viver com Deus. Ali Jesus colocou ordem. Talvez ali é a última pessoa que creu em Jesus como seu Salvador aqui na Terra. Depois ele ressuscita, aí a gente tem tudo que acontece depois disso. Mas ali talvez foi a única pessoa que creu em Jesus a partir dele mesmo, ali da conversa com ele. E ele entendeu, esse cara aqui pode colocar ordem no meu coração. Então a cruz resolve isso. E a ceia nos recorda, nos reforça isso no nosso coração. Quando você participa da ceia, você está reafirmando, eu encontrei a vida eterna no corpo e no sangue de Cristo. Eu conheço o Pai através do Filho. E isso é o que é mais importante para mim. Participar da ceia do Senhor não é um rito que eu preciso fazer para que eu receba a bênção. Não. Isso aqui é uma verdade espiritual que confirma algo que já aconteceu no seu coração. Eu conheço o Pai pelo Filho. O sangue e o corpo de Cristo derramados na cruz é que me permitem conhecer o Pai. E isso que traz sentido e propósito para a minha vida.